força vinda em bênção viva do amor pra fazer dos seres. Então vamos aproveitar seu verbo, sua presença, seu carinho. Com você, Anete. Então, uma boa tarde a todos. E já que a gente tem menos gente, é uma plateia mais flexível, a gente pode fazer uma coisinha um pouquinho diferente, né? Esse formato de palestra não é exatamente a minha praia, que eu sou professora, sempre fui professora. Então, os meus pais são palestrantes, oradores, né? Estilo de Valdo. Então, eles sempre criticaram muito, sempre ficam conversando com a plateia, você fica perguntando pro povo, falando, não tá certo, mas eu não consegui me curar. E depois você entra para dar aula, eu dava aula principalmente à noite, se você não conversa, o povo dorme. Então, depois do almoço. Então, vamos conversar um pouquinho? Vocês não querem se aproximar um pouco mais, não? Para a gente bater um papo? Então, para variar um pouquinho do formal, eu vou ficar amarradinho aqui que o Jacó amarrou bem o microfone e não pode sair. Ok. Agora a gente conversar um pouco. Ok, então... Pô, gente, então a gente pode conversar um pouquinho. Isso, aí dá pra mover, pronto. Solta assim, aí ninguém me segura mais. Bom, então vamos conversar um pouquinho? Em vez de a gente fazer uma palestra formal, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fiz recentemente um estudo na nossa casa e eu fiz uma pergunta e eu fiquei chocada um pouco com a resposta. Eu pensei, era uma piada. E eu fiz a pergunta assim, bem... E quando eu vi que havia uma certa dificuldade de responder, eu tive um pouco de estado de choque. E a pergunta foi a seguinte: as vacas boas vão para o céu e as más vão para o brejo? Para onde vão as vacas boas quando morrem? Eu achei que foi uma piada, uma brincadeira assim, né? Para onde vão as vacas quando morrem? É uma pergunta, vão para onde? Não, da outra vez eu não estava esperando a resposta, mas como o pessoal começou a discutir, aí eu fiquei assim, mas... elas vão para o mundo espiritual. As vacas vão para o mundo espiritual? Só os cachorros? Não? Vão ou não vão? É que depois alguém veio conversar comigo sobre a psicografia dos cães, que está tendo. Ainda no Rio de Janeiro os cães estão psicografando. Vocês já ouviram isso? Não? Ninguém viu o Fantástico quando falou dos cachorros dando comunicação, não? Aí eu fiz a brincadeira, né? Para onde vão as vacas quando morrem? Aí alguém virou, era uma brincadeira, né? Uma coisa assim, achei que era pitoresco, mas alguém virou assim: sim, mas tem cachorro no mundo espiritual. Tem? Tem cachorro no mundo espiritual? Tem ou não tem? Tem. Sério, tem cachorro no mundo espiritual. Tem leão também? Orangotango? Vocês ouviram do safari que André Luiz fez no mundo espiritual? É porque se tem cachorro, por que não tem gato? Bom, não, o cachorro é muito inteligente, os golfinhos não são, tem golfinho também. Baleia. Tem ou não tem? Eu acho que tem, eu acho que não tem. Mas a gente vê, você vê o que exatamente? Pensa bem, essa questão, que eu achei que era uma coisa relevante, levantou uma série de questionamentos. E eu fiquei um pouco perplexa com essa colocação. Quando você diz, tem cachorro no mundo espiritual, se tem cachorro, tem gato, tem leão, tem orangotango, tem golfinho, tem baleia, eles todos vão para o mundo espiritual e ficam lá no mundo espiritual, só os golfinhos bons. E os maus vão para onde? Não pensei.
para onde vão as vacas boas. Aí eu ganhei, a vaca boa vai para o céu, a má vai para o brejo. Isso. Então eles vão para o mundo espiritual fazer o quê? O que é que os orangotangos ficam fazendo no mundo espiritual? Eles vão para o céu dos macacos? Dizem que reencarna em princípio espiritual, que reencarna no... Ok. Aí a pergunta é, quando não reencarna, vai para onde? Ele reencarna? Como é que é isso? Aí que tá. Essas dúvidas só surgem quando a gente ignora a primeira parte do livro dos Espíritos, como normalmente fazem. E a gente vai direto para a lei morais, porque essa parte eu já sei. E aí veio outra pergunta. Nós, espíritas, bom, ou então vocês, são evolucionistas ou são criacionistas? Vocês são evolucionistas? É? Então você acredita na teoria de Darwin, que prega a seleção natural mediante mutações aleatórias? Porque são colocações importantes, né? Então nós somos evolucionistas. O que é ser evolucionista? Você acredita na evolução do quê? A evolução das espécies, certo? Mediante a seleção natural proveniente das mutações aleatórias. Vocês prestaram atenção no que vocês disseram? Então, vocês são evolucionistas, acreditam que as vacas vão para o céu e os macacos também. Quais as consequências dessas colocações? Então, vamos mais longe. Vocês acreditam em Deus? Esse é um princípio básico da doutrina espírita. Quais as consequências de você acreditar em Deus? E outra coisa, quando a gente fala que acredita em Deus, acredita exatamente no quê? Num ser sobrenatural? Porque a palavra Deus significa literalmente ser sobrenatural. Então, os gregos acreditavam em vários seres sobrenaturais. As ninfas, os espíritos da floresta, todos eles eram seres sobrenaturais. Então, um espírito é um ser sobrenatural. Então, Deus é um ser sobrenatural? Bom, agora você não acredita mais em animal, nem Deus, nem nada, né? Então, nós estamos fazendo aqui uma digressão filosófica. Todas as coisas que nós afirmamos têm consequências. E nós temos que arcar com as consequências desses pensamentos. Então, nós acreditamos em quê? A filosofia, por exemplo, ela acredita ou ela busca o chamado logos. O que é o logos? É a razão por trás de todas as coisas. Então, o objetivo do filósofo é encontrar o porquê final. Mas por quê? Mas por quê? E ele acha que no final existe uma explicação para todas as coisas. E o objetivo, e essa explicação, essa razão por trás de tudo, é chamada logos. Então, no passado, havia uma separação entre o mito e a filosofia. Como é que a filosofia ela surgiu? Ela surgiu na Grécia. Mas por que especificamente? O pessoal já logo fala que são espíritos que vieram. Não, foi uma razão assim um pouco mais mundana. Os gregos eram comerciantes. E todo bom comerciante sabe que para vender bem o cliente tem que ter razão. Então, eles baseavam o seu desenvolvimento econômico no comércio. E com isso, eles tinham que ser mais flexíveis com relação aos costumes. Então eles negociavam com egípcios, com fenícios, com povos de toda a natureza. E cada povo com seus deuses específicos. E no momento em que você começa a ser exposto a outras culturas e outros deuses, naturalmente, algumas pessoas fazem algumas perguntas. Se existem tantos deuses diferentes e as pessoas continuam vivendo, qual seria o Deus certo? E por que, especificamente o meu, estaria correto? Porque se o seu Deus fosse o correto, os outros não poderiam ser felizes nem ter sucesso. Porque uma vez que o sucesso e o bem-estar dependem de agradar aos deuses. Então, alguns começaram a discretamente duvidar dos deuses. E é a partir daí que eles procuraram explicações mais plausíveis ou mais substanciais para as realidades. E dessas perguntas, desses questionamentos com relação à natureza, surge a filosofia. Então a filosofia tem um compromisso diferente da religião.
A religião tem uma obrigatoriedade de explicar, fundamentando-se na realidade, as coisas. Então, o que são os trovões? É o martelo de Thor que bate o som. Já a filosofia tem um compromisso. Você tem que ter coerência. Você tem que ter uma fundamentação. E a partir da estruturação do pensamento filosófico vem o questionamento, o porquê. E essas respostas tinham que ter uma fundamentação, uma sequência, uma lógica. E Aristóteles leva isso ao máximo quando ele cria um método para você evidenciar o que ele chama verdade. Apesar da filosofia não trabalhar com a verdade. Como assim? A filosofia não trabalha com a verdade? Se ela não trabalha com a verdade, não trabalha com a mentira? Não. Tudo tem a ver com duas palavrinhas que eu sempre, quando começo a falar de alguma coisa, seja para alunos, qualquer parte, eu falo da grande importância de duas palavras: conceito e definição. Conceito é o que você acha que alguma coisa é, e definir é dizer isso de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. Então, por que a filosofia não trabalha com a verdade? Por causa do significado de verdade. O que é verdade? Por exemplo, a verdade muda. A verdade muda. Porque se ela mudasse, então era mentira. Então a verdade é imutável. A verdade é relativa. Desse ponto de vista é verdade. Porque se tivesse outro, então seria mentira. Então a verdade é absoluta. A verdade, ela se decompõe? Não, senão se você tivesse só uma parte da verdade, seria mentira. Então a verdade, ela é absoluta, ela é perfeita, ela é imutável. Bom, se a verdade é tudo isso por definição, nós somos perfeitos? Não. Nós somos imutáveis? Não. Nós somos absolutos? Não. Se nós não somos nada disso, nós não podemos ver a verdade. Se nós não podemos ver a verdade, porque ela é inacessível para nós diante das nossas imperfeições, então a filosofia trabalha com o quê? Ela trabalha com a busca da verdade. E qual o nome dessa busca? Conhecimento. Então, conhecimento e verdade não são sinônimos. O que é conhecimento? O nome mesmo já diz, conhecer é dar a parecer uma parte. É a parte da verdade que você é capaz de ver. Então o conhecimento muda? O conhecimento cresce? O conhecimento é relativo? Tudo isso. Então ele é a parte da verdade que no nosso momento podemos ser capazes de ver. Então ele muda. À medida que nós mudamos a nossa instrumentação, o conhecimento modifica-se. Então isso não significa que ele não tem parte da verdade. Então conhecimento é a busca da verdade. E dentro da definição de Platão, conhecimento seria o quê? Imagine um conjunto que contém todas as crenças. O que são crenças? São coisas que nós supomos que sejam verdadeiras, mas a gente não tem certeza. Então existe o conjunto das crenças e existe o conjunto da verdade. E a interseção seriam as crenças verdadeiras. Então existem crenças que não são verdadeiras. Tem, por exemplo, gente que acredita que se amarrar um Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um poço na festa junina, arruma um noivo. Tem gente que garante ter arrumado mais de um dessa maneira. E aí não significa que isso seja verdade. Existem verdades que ninguém acredita. Por exemplo, existe um site na internet que diz que a AIDS não existe, que ela foi inventada pela Igreja Católica para achacar os homossexuais. E existe a interseção, que são as crenças verdadeiras. Mas como é que você sabe se a sua crença é verdadeira? Você não sabe. E é justamente nessa interseção que se localiza o conhecimento. Então, segundo Platão, o conhecimento é uma crença verdadeira. Mas como é que você sabe que é? Porque para esta crença estar no conjunto do conhecimento, não basta você acreditar. Você precisa justificar. Então, para Platão, conhecimento é uma crença verdadeira e justificar. Mas o que é esse justificar? É qualquer coisa? Não. Eu acredito porque minha mãe acredita e ela é uma mulher muito decente. Então, se uma pessoa não achar sua mãe muito decente, então não acredito. Então não é qualquer justificativa, é uma justificativa racional. E uma justificativa racional, ela obedece certas leis. Então não basta dizer que é.
você precisa justificar. Então, filosofia significa literalmente amor ao saber. Saber é a busca da verdade. A busca da verdade é o conhecimento, e o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Diante disso, o que é o Espiritismo? Quando você quer saber, você pega o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, né? Então, quando a gente pega um livro e a gente quer saber do que se trata, a gente abre. Normalmente vê a orelha ou vê a fila. Quando você abre o Livro dos Espíritos, qual é a primeira palavra que aparece? Então, o Livro dos Espíritos é que é grande. E logo em cima, que é onde a gente procura, está filosofia espiritualista. Então, o Espiritismo é filosofia. E não é qualquer tipo de filosofia, é uma filosofia espiritualista. Isso aí já define algumas coisas. Quando você diz que é uma filosofia espiritualista, você automaticamente está dizendo que quando você perguntar a respeito, quais são as perguntas que a filosofia faz? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que é que eu estou fazendo aqui? Então, essas perguntas, se você diz que é uma filosofia espiritualista, pressupõe que a explicação, que a justificativa não será materialista. Por exemplo, todo ateu é materialista? Não. O que é um ateu? Ateu é aquele que não acredita em Deus. Você pode não acreditar em Deus e acreditar em espíritos. Você pode não acreditar em Deus e acreditar em forças da natureza. Então, você é ateu, mas não é materialista. Mas todo materialista é ateu. Porque o que significa ser materialista? Materialista é aquele que não acredita em nada além da matéria. Então, a explicação da matéria está em si mesmo. Ela explica a si mesmo. Então, o Espiritismo é uma filosofia, ou seja, ele também quer respostas para a realidade. Porém, as respostas não estarão restritas a aspectos materiais. Então, aceita que existem explicações que vão além da matéria. Porém, no momento em que você diz que é uma filosofia, você se enquadrou nas definições de Platão: crença verdadeira e justificada. Então, a filosofia espírita, ela tem alguns princípios. Entre eles, a imortalidade da alma, a crença em Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação. Quando você diz, vocês acreditam na reencarnação? Aí, se você é espírita, automaticamente você diz sim. E aí você pergunta, por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é a busca da verdade, não é filosofia, logo não é espiritismo. Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Sim. Por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é filosofia, não é espiritismo. E é o quê? Somente uma crença que você tem. Como unicórnios, duendes, fadas. Não tem nenhuma diferença. Então, para ser espírita, não basta acreditar na reencarnação, acreditar na imortalidade da alma, ou acreditar na comunicabilidade dos espíritos. É preciso saber por que você acredita que a reencarnação existe. Por isso que uma das máximas espíritas é amai-vos e instruí-vos. Porque se você não puder dizer por quê, não é espiritismo, é uma crença como outra qualquer. Então, para ser espírita, não basta acreditar na reencarnação. Você precisa ir além e justificar essa crença para si mesmo. Agora, isso tem um motivo. Porque o espiritismo não é apenas uma filosofia. É uma filosofia de bases científicas. Ou seja, complica mais. Porque Platão teve um discípulo chamado Aristóteles. E Aristóteles também é conhecido como o pai da ciência. Por quê? Porque ele concordava com Platão até certo ponto. E Aristóteles amava muito Platão, tanto que ele ficou na academia por 20 anos. E ele dizia, concordava com Platão até certo ponto. É verdade que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Porém, para ser conhecimento real, não basta justificar. Ele acrescentou um outro quesito. E ele separou o conhecimento entre conhecimento teórico e conhecimento real. O que vem a ser o conhecimento real? Para Aristóteles, conhecimento real é uma crença verdadeira, justificada e comprovada.
Então, a partir daí, o que se acreditava como conhecimento e realidade, Aristóteles desenvolvia o chamado método de experimentação, para comprovar se aquelas fundamentações realmente se viabilizavam em termos práticos. E a partir daí surgiu um outro ramo da filosofia, que depois se subdividiu em várias vezes, que é o que nós chamamos ciência. Então, a ciência tem um aspecto filosófico, mas tem também um aspecto experimental. E o espiritismo não é só uma filosofia, é uma filosofia de bases científicas. Então, além de justificar, você precisa fundamentar experimentalmente as suas crenças. Então, complicou ainda mais. E esse tem um objetivo maior, porque além de uma filosofia de bases científicas, ele tem consequências ético-morais. O que seriam as consequências ético-morais? É a prática que vem de uma fundamentação bem construída. Então, se você acredita na imortalidade da alma, se você justifica essa imortalidade da alma, não basta isso. Você ainda precisa viver como se acreditasse. Eu acredito na reencarnação, mas vive como se não acreditasse. Eu acredito na comunicabilidade dos espíritos, mas se comporta como se isso não fosse verdade. Então, o espiritismo, para se apresentar em todos os seus aspectos, precisa de todos esses aspectos trabalhados juntos. Então, não existe espiritismo científico, espiritismo filosófico, espiritismo religioso. Toda vez que você separa, deixa de ser espiritismo. Então, vamos voltar para as vacas. Então, as vacas boas vão para o céu, os cães bonzinhos vão para algum lugar lá. E se tiver, tem cavalo também, aí terá um estábulo e alguém para tomar conta desse. Vamos pensar, né, na possibilidade disso ser real. Quando a gente pensa nos princípios básicos da doutrina espírita, eu citei 4, né? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação. Mas tem mais um. Qual o 5º princípio básico da doutrina espírita? Alguns comentam pluralidade dos mundos habitados. Aí, se você disser isso, automaticamente me pergunta: é ET? Ufologia? Não. O capítulo que fala pluralidade dos mundos habitados se refere a quê especificamente? Evolução. Ah, então a gente é evolucionista. Mas a evolução contida no Livro dos Espíritos é a evolução de Darwin? Aquela que diz que o homem veio do macaco, etc., que a igreja se opõe sistematicamente em várias áreas religiosas. Então, o espiritismo acredita na evolução segundo Darwin. Aliás, nós acreditamos na evolução da matéria? É uma coisa fundamental, porque dessa resposta uma série de digressões acontecem. Então, no momento em que você diz que você acredita em Deus, e a forma com que o espiritismo coloca, né? O que é Deus? Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Na verdade, nós acreditamos no Logos de Aristóteles, né? Que Deus não é um ser sobrenatural, mas é o quê? A causa por trás de todas as coisas. E não só isso, nós acreditamos que é a causa por trás de todas as coisas e mais uma coisa: inteligente. Que pressupõe dizer uma coisa muito séria. Significa que o espírita acredita que o universo é intencional. Isso é uma coisa importante? Sim, porque hoje se busca muito a origem do universo. Como tudo começou? Aliás, o que vem a ser o universo? O universo é um todo. Então, tudo que existe é o universo. O universo tem um começo? Por exemplo, o universo presente em que nós estamos tem um começo? Não tem, não? Nunca ouviram falar do Big Bang? Então, segundo a ciência, o Big Bang é o começo do nosso universo, esse que nós conhecemos, com essas leis que nós reconhecemos. O Big Bang aconteceu ou é um mito? É teoria. Big Bang é uma teoria? Quem assistiu os filmes recentes, Uma Breve História do Tempo, a biografia de... Bom, o Big Bang não é mais uma teoria,
é um fenômeno físico comprovado. Nós já temos evidências suficientes para afirmar que o Big Bang é um fato. Nós temos a época em que ele aconteceu, o tempo que ele levou. Tudo isso foi bem definido. Mas ainda existe uma controvérsia, né? O universo aconteceu por acaso? E das grandes discussões, aparentemente, o universo casual é o que normalmente as pessoas recitam como matematicamente a parte ganhadora. E muitas pessoas discutem desta maneira e usam uma série de evidências matemáticas para afirmar que os nossos processos físicos, astronômicos, aconteceram por acaso. Então, e eles usam uma matemática específica para dizer isso. Por exemplo, se eu pegar uma bacia e colocar nessa bacia letrinhas, sabe aquelas letrinhas que a gente vai brincar com crianças? Sacudir, jogar. Qual a probabilidade de eu fazendo isso sair um poema de Castro Alves? Existe matematicamente essa possibilidade? Eu boto um monte de letrinhas, sacudo assim, jogo e sai um poema de Castro Alves. Existe ou não existe? É muito pequena, mas existe. E é basicamente daí que surge a ideia de que o universo, ele surgiu por acaso. Mas no Projeto Genoma existe um grupo de pessoas que analisa a incidência de determinadas sequências genéticas. E analisando matematicamente essas possibilidades, eles chegaram à conclusão estatística de que a casualidade não é matematicamente viável e que as mutações aleatórias não se sustentam matematicamente. Baseado em quê? Então vamos colocar matematicamente a mesma hipótese, né? Você pega uma bacia cheia de letrinhas, sacode e joga. Sai um poema de Castro Alves. Você recolhe as letrinhas, sacode, joga e sai uma crítica ao poema anterior. Qual a probabilidade deste evento matematicamente? Não existe. Você não precisa nem tentar calcular. Não existe por quê? Porque um evento intencional não pode surgir de um evento casual. Então você está trabalhando a hipótese de alguma coisa aleatória acontecer e desta coisa aleatória surgir uma coisa intencional. Então, esses eventos são mutuamente excludentes. Logo, esse cálculo matemático não pode ser feito. Ou seja, a possibilidade de um universo intencional é matematicamente mais sustentável do que não intencional. E diante disso, ou seja, o que nós estamos dizendo? Que matematicamente existe uma hipótese viável de que Deus pode existir. Então Deus não é uma aposta sem nenhuma fundamentação matemática. Na verdade, é uma aposta, podemos até afirmar, dentro das recentes descobertas, bastante mais plausível do que causas aleatórias. Então, voltando para as mutações aleatórias. Quando nós analisamos essas sequências genéticas, o que se descobriu é que as alterações genéticas não surgem após alterações climáticas, mas elas existiam antes de acontecerem e se tornam viáveis em determinadas circunstâncias. É quase como se as modificações acompanhassem as necessidades. Matematicamente, essa explicação é mais plausível do que mutações aleatórias. Mas o que isso tem a ver com as vacas? Vamos chegar lá, tá? Então, o que o Livro dos Espíritos coloca como processo de desenvolvimento? E a gente começa pela definição, né? O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Quando você fala princípio, você está falando do quê? De um postulado, de um início. Bom, inteligente é um qualificativo para esse princípio, certo? Então, se tem um princípio inteligente, automaticamente tem um princípio burro, né?
quem é o princípio burro? E aliás, quando surge o universo, o que está presente? Se ele tem uma intencionalidade, que seria a inteligência suprema, seria Deus. O que mais? No Big Bang surge o que nós chamamos de quê? O que acontece no Big Bang? Explode e o que surge? Aí disse, para que nós vamos discutir essas coisas? Muitas pessoas criticam, por que estou sofrendo? E coloca a culpa em Deus. Não será porque a gente não compreende as finalidades do universo? E que compreender essa finalidade facilitaria a gente aceitar determinadas experiências? Então, com a explosão surge o que nós chamamos de universo, a matéria como nós conhecemos, as partículas, e a partir daí nós temos conhecimento, todo o desenvolvimento do que a gente chama matéria sólida. Então, nesse momento nós tínhamos a matéria, mas essa matéria surgiu de onde? O Livro dos Espíritos tem uma resposta? Ele fala sobre isso? Fala ou não fala? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Alguém já leu o Livro dos Espíritos? Bom, quem é espírita que ele fala? É tudo católico? É ateu? Simpatizante? Bom, então o Livro dos Espíritos fala sobre o princípio material, que muitos chamam de fluido universal, fluido cósmico. Então é a matéria essencial. E dessa modificação primordial é que todos os elementos surgem. Então no momento do Big Bang, que levou 10 elevado a menos 42 segundos, surge as primeiras forças, e das primeiras forças as primeiras partículas, e as partículas se unindo dão primeiro os primeiros átomos. O primeiro é o átomo de hidrogênio. E a partir daí, uma série de eventos físicos dão origem à tabela periódica, que lembra aquela tabela de todos os elementos? Então, a área da ciência que estuda os elementos é a física. Então a física estuda todas as arrumações que os elementos podem ter. Então todas as fases da matéria. Mas essa matéria está ali à toa. Esta organização, ela é matemática. Ela obedece a leis constantes e matemáticas. E por mais que você procure, essas constantes permanecem. E a partir da análise dessas respostas que nós encontramos, então, essas particularidades. Como foi que as coisas aconteceram? Então, quando você analisa o presente e as consequências, nós podemos, então, fazer um estudo passado, nós vemos que tem uma sequência lógica nos acontecimentos. Parece aleatório, quando a gente vai atrás, o que você encontra? Você encontra uma intencionalidade, você encontra uma sequência de acontecimentos. Então, todos os elementos surgem. Então, o que é que existe ali? O que seria o tal do princípio burro? Então, o princípio burro é o princípio espiritual. Mas eu acho a linguagem de Aristóteles mais poética, né? Quando Aristóteles diz, qual a origem das coisas? Ele diz, a intencionalidade do Logos dá origem às mudanças. Então, o que seria isso? Ele está falando exatamente o que o Espiritismo propõe, né? Logo seria a causa. Então, ele já disse que a causa seria intencional, e essa intencionalidade geraria uma alteração da realidade. Então vamos dizer que Deus pensou, e quando pensou, algo saiu dele. E esse algo que saiu dele causou a primeira modificação da matéria propriamente dita, que seria o fluido universal, dando origem às mudanças que essa matéria tem. Então, cada mudança que ela tem uma causa inteligente, ou seja, tem uma intencionalidade. Então, a mudança é inteligente. E da análise dessas mudanças, dessa sequência, nós podemos tirar a ilação de que existe uma causa matematicamente perfeita para essas modificações. E à medida que essas modificações acontecem, elas vão agregando informação. Aí você passa pela tabela periódica, hidrogênio, hélio, etc. Vai indo, passa por todas as... E o princípio espiritual que está por trás dessa estrutura da matéria, das forças que estão ali, ele está adquirindo informação. Mas ele tem consciência dessa informação? Não. No momento em que ele domina todas as modificações que a matéria pode ter, ele faz um salto evolucionário. E ele sai da física e entra na química. O que é a química? A química estuda todas as ligações
que os elementos podem fazer, as chamadas ligações químicas, as propriedades das moléculas, propriedade das substâncias. Então, o nível de informação cresce exponencialmente. Quanto mais informações, maiores modificações. Então, o princípio espiritual está por trás de todas as estruturas, reações químicas, propriedades que a matéria pode desenvolver. Então, quando você mistura o sal com a água, quando você mistura o enxofre com certas substâncias, quando você faz uma reação química de qualquer natureza, endotérmica, exotérmica, de qualquer tipo, todas aquelas leis de Boyle, todas elas matematicamente perfeitas e analisáveis. E uma pausa, o que é matemática mesmo? A matemática foi inventada. Matemática é medir e comparar. Toda vez que você mede e compara e busca uma igualdade, uma diferença, isto é matemática. E toda vez que a gente procura medir e comparar, o que nós encontramos? Simetria. Nós encontramos constantes. Nós encontramos leis matematicamente perfeitas. E o princípio espiritual está ali, na química. Quando ele sai da química orgânica, entra na química inorgânica, entra na química orgânica, depois que ele domina toda a química, ou seja, todas as informações da química, ele faz um salto evolucionário e entra em outra área do conhecimento chamado biologia. E ali ele se articula primeiramente como um ser vivo. Então, esse princípio espiritual que está presente domina tudo que há para saber sobre matéria, tudo o que há para saber sobre a química, e agora ele vai experimentar a biologia. Então, nós temos procariotas, eucariotas, algas cenofícias, e você vai passando pelos reinos da natureza, os fungos, os vegetais superiores, entra no reino animal, chega aos mamíferos. E, nesse momento, quem é que está ali? O princípio espiritual. Você não chama de espírito? Não. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Mas peraí. Os cachorros não são inteligentes? São. Então, aí é que vem de novo o conceito e definição. O que é inteligência? Normalmente, as pessoas confundem inteligência com capacidade de aprender. Os animais têm capacidade de aprender? Tem. Bactérias também. Tá? Plantas também. Então, capacidade de aprender não é sinônimo de inteligência. Nós podemos aprender, por exemplo, por tentativa e erro. Você vai andando, cai no buraco. Você vai andando, cai no buraco. Então, você aprende a não andar por ali porque ali tem um buraco. Então, você aprendeu alguma coisa? Sim, por tentativa e erro. Então, quando a gente tem uma experiência, os resultados dessa experiência nos fazem adquirir conhecimento, e o nome disso é aprendizado. É a única maneira de aprender? Não. Nós podemos aprender por transferência. Por exemplo, vocês sabiam que o voo das abelhas comunica coisas? Então, dependendo de quantas vezes uma abelha sobe ou circula, ela diz a latitude e a longitude de um determinado grupo de flores. Ou seja, eles são melhores que a gente. Quando ele vai informar um lugar, ele diz a latitude e a longitude. E a quantidade de flores que tem numa região. Então, as abelhas se comunicam. E no que se comunicam, elas transferem informação. Então, os animais são capazes de aprender por tentativa e erro e por transferência. Mais alguma maneira? É aí que entra um problema. Uma antropóloga ensinou para o orangotango a linguagem dos sinais. E desenvolveu, com esse orangotango, um vocabulário de 400 palavras, o que é mais do que alguns surfistas cariocas. E diante dessa capacidade inequívoca de comunicação, eles agora teriam um mistério. O que é que os orangotangos pensam? E depois de vários diálogos, eles chegaram à conclusão simples, que o orangotango pensa em comer, dormir e procriar. Mais alguma coisa? Não. Tudo o que ele pensa, tudo o que ele faz está relacionado com comer, dormir e procriar. E o orangotango pode aprender muita coisa. Ele tem uma capacidade mnemônica boa. Mas existe algo que é impossível para um orangotango. E depois de vários estudos, descobriu-se por quê. Porque falta para ele uma parte essencial do cérebro que permite isso. Os orangotangos são incapazes de entender uma palavra
e o seu significado e qualquer coisa relacionada a isso. Futuro. Então, os orangotangos vivem apenas no passado e no presente. Para eles, não existe o futuro. E quando é que o futuro começa a existir? O futuro surge junto com uma estrutura cerebral chamada lobo frontal superior. E é ali que o futuro aparece. E o futuro é extremamente importante para aquela palavrinha que nós falamos, inteligência. Porque inteligência não é a capacidade de aprender. Inteligência é a capacidade de criar informação. A partir do quê? Do nada. Mas peraí. Informação não pode ser criada do nada. Quando estamos falando do nada, estamos falando de experiências não materiais. A coisa da mente que a gente fala. Então, o que é uma experiência mental? É uma experiência não material. E para você ter uma experiência não material, você precisa de um mundo virtual. Então, o ser humano, ele aprende por tentativa e erro. Ele aprende por transferência, mas tem uma terceira forma de aprender, que é inacessível aos animais. Nós podemos criar em nossa mente um cenário fictício, vivermos experiências fictícias e a partir dessas experiências fictícias tirarmos uma decisão. Então, nós podemos, criando um cenário virtual, viver nesse cenário virtual e tomar uma decisão a partir de experiências que não foram vividas materialmente. Ou seja, nós temos uma existência de natureza mental. E é a partir daí que você adquire a capacidade de raciocinar. Porque para raciocinar, você tem que ter uma escolha. E uma escolha é feita onde? Se está no passado, a escolha já foi feita. O presente está sendo vivida. As escolhas acontecem onde? No futuro. E o futuro acontece no reino hominal. Então, no chamado Homo, que é o Australopithecus. Se você olhar um Australopithecus, você não vai distinguir de um chimpanzé. Eles são muito parecidos. A diferença é neurológica. O Australopithecus tem uma estrutura cerebral que lhe permite escolher, porque ele permite ir para o futuro. E indo para o futuro, ele pode criar a partir de experiências não vividas. E isso é uma coisa muito poderosa. Quando é que ela acontece no Livro dos Espíritos? Quando você se torna um espírito, ou seja, quando você domina todas as experiências que o reino animal, que a biologia oferece, você faz um salto evolucionário e decide: penso, logo existo. E no momento em que você pensa e existe, você adquiriu o que nós chamamos individualidade. A partir de agora, as suas experiências são pessoais. Você vai crescer a partir dos seus pensamentos. Você vai crescer a partir de todas as escolhas, das suas escolhas. Mas essas escolhas vão existir e você já tem muita informação. Você sabe sobre a matéria, você sabe sobre a química, você sabe sobre a biologia. E agora você vai aprender sobre o espírito e a sua natureza. A partir desse momento, as suas experiências são individuais. Antes disso, você era o que nós chamamos alma-grupo. Então, um átomo de hidrogênio é exatamente igual a outro átomo de hidrogênio. Eles não têm experiências individuais. A informação de um átomo de hidrogênio é a informação de todos os átomos de hidrogênio. Então você não tem uma individualidade. E com isso você também não tem uma individualidade na vaca. A experiência de uma vaca é a experiência de todas as vacas. Então o que acontece quando as vacas morrem? Elas são automaticamente recicladas e dão origem a novas vacas. Então a consciência de uma vaca, ela não é individual. Então você não vai ter uma vaca no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é um mundo imaterial. E a vaca, para existir, ela depende da matéria. Então, quando ela está na matéria, ela é uma vaca.
Quando ela está fora da matéria, ela faz parte do grupo das vacas. E assim com os cachorros, assim com os animais, até o momento em que eles se individualizam. E quando se individualizam, passam a ter experiências que são o quê? Suas. E nesse momento você passa a chamar de reencarnação. Então a sua experiência é só sua. Então você cresce de maneira o quê? Individual. Agora, algumas coisas você traz desse processo, que são familiaridades, famílias, etc. Se você veio dos mesmos começos, você tem uma sensação de familiaridade com algumas pessoas e não com outras, mas isso vai com o passar do tempo e não é tão consciente como alguns começam a imaginar. Então, se o que o Livro dos Espíritos diz, e são esses os conceitos externados, e é claro que a gente fez um paralelo com alguns conhecimentos da física, da química, etc. Um cachorro dando psicografia do mundo espiritual se torna um problema de natureza o quê? Então, se você prender o cachorro lá, você está impedindo a sua evolução, está separando ele do resto e impedindo que a experiência se distribua normalmente, que daria origem. Mas, peraí, mas os livros relatam cachorros lá. Sim, você tem no livro Libertação, você tem nos Bastidores da Obsessão, e normalmente esses cães são o quê? A origem dos mitos, dos lobisomens, dos Scheifers, né? Normalmente são pessoas convertidas em cães por outras pessoas. Aí pode fazer isso? Pode. Lembrem da nossa estrutura mental? Então você é um cão, você é um cão, você é um cão. E você, se acreditar, você é um cão. Nós chamamos isso de quê? Licantropia. Então os cães que tem lá são todos seres humanos? Não. Quando vocês pensam lá, né? Quando a gente lê alguns no mundo espiritual, aqueles prédios de nosso lar, né? Quem construiu foi um pedreiro espiritual, que fez cimento espiritual e consultou um arquiteto espiritual. Ok, tudo bem, nosso lar sempre tem. E no umbral, aqueles castelos, aí foi pedreiro, foi servo. Da onde saem aqueles castelos com trono, com o troço todo? Sai de onde? Isso. Mas para o meu castelo existir, eu tenho que convencer todos vocês que tem um castelo aqui, certo? Então, no mundo espiritual inferior, determinadas construções dependem da submissão mental de um grupo a outro grupo. Enquanto você está vendo um castelo, não estou vendo, então o castelo está lá. Então, a dominação mental é uma das ferramentas usadas para as construções. Então, você quer um cão, você faz um cão. Você quer um cavalo, você faz um cavalo. Você quer uma carruagem, você faz o que você quiser. Então, você tem necessidade de um papagaio? Pode. Você pode plasmar o que você quiser? Pode. Mas aquilo é um papagaio morto? É um orangotango morto? Então, um orangotango morto no mundo espiritual entraria em contradição com o quê? Na dúvida, você fica com quem? Por que o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos é sagrado? Por que o Livro dos Espíritos é a nossa matriz? Porque a gente escolheu que foi o primeiro? Não, porque ele se interpretou. Pela metodologia aplicada. É isso que faz a diferença. Primeiro, qual é o espírito autor do Livro dos Espíritos? Olha, como é que você tem certeza que é espírito? Porque Kardec tomou cuidado de fazer isso. Então, quando ele fazia uma pergunta, ele evocava um espírito para a pergunta, e aí ele mandava para médiuns diferentes. Então ele usava 3. Ele fazia a pergunta, a mesma pergunta, e esperava a mesma resposta. Se a resposta era igual, quando era uma pergunta mais polêmica, ele tomava cuidado de usar outros médiuns em outras cidades, em outros países. Então ele mandava a pergunta para o mesmo espírito através de médiuns diferentes, e quando a resposta vinha e era a mesma, o que ele confirmava? Que era realmente um espírito. Então você tem certeza que é uma resposta do quê? Do mundo espiritual. Então, quando você tem uma única resposta de um único espírito, pode ser a opinião dele, não pode? Então, pode estar sujeita à influência do médium?
Sim, mas no momento em que você pega médios diferentes, em localidades diferentes, e toma um cuidado de usar uma determinada metodologia, você está tentando fazer o quê? Realmente ter um resultado que vem do mundo espiritual. Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho foram produzidos a partir dessa estrutura. Então, por isso, na dúvida, a gente segue o quê? O livro dos Espíritos. Não é porque ele é sagrado, não é porque ele é místico, nem porque está numa conjuntura astral especial, e sim porque a metodologia fundamenta a tese espírita. Então, essas são as colocações que estão na primeira parte do livro dos Espíritos, do espírito e da matéria. Então, vamos de novo. Nós temos aqui esse saco plástico, tá? Ele é feito de matéria, plástico. A gente tem até os elementos, a gente pode dizer quais são os elementos que compõem. Existe aqui o princípio espiritual? Sim. Se esse objeto obedece a leis químicas, físicas, estruturais, matemáticas, significa que existe aqui uma estrutura inteligente. Mas é uma inteligência consciente? Não. A inteligência que dá origem a essas estruturas cristalinas, a essas estruturas químicas, vem da origem, da intencionalidade, vem do causal. Mas ela não tem consciência. Se nós retirarmos o princípio espiritual presente aqui, o que é que sobra? Se a gente tirar o princípio espiritual aqui, o que é que sobra? Volta aqui. Para nós o nada, mas volta ao fluido cósmico, o fluido universal. Então qualquer estrutura organizada que você está vendo, ela existe porque aqui existe o princípio espiritual. Então quando se lê, tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, e por sua vez começou pelo átomo. No átomo existe o princípio espiritual? Sim. E ele vai passando por todo o processo evolucionário até atingir o reino nominal, onde ele adquire autoconsciência. Com a autoconsciência vem o livre-arbítrio e as experiências individuais. E aí, com a inteligência, raciocínio, etc. Aí suas experiências são pessoais e você passa a ser o co-criador. Então, vamos voltar. Nós somos evolucionistas ou somos criacionistas? Bom, nós não somos evolucionistas segundo Darwin, porque nós não acreditamos na evolução da matéria. A matéria não evolui. Matéria é matéria. O que é que evolui? O que é que se nota de inteligente aqui? É o princípio espiritual. Então o que evolui é o princípio espiritual. Sem ele, a matéria é nada. Então o princípio espiritual é necessário para intelectualizar a matéria. Então o átomo é uma estrutura material intelectualizada? Sim. Porque se você notar, ele é super espertinho, obedece às leis de Boyle, obedece às leis todinha, tudo direitinho, e não erra nunca. Ele sempre acerta. Então o átomo de hidrogênio é espertinho. Por que ele é espertinho? Porque lá, quem é que tem essa informação? É o princípio espiritual. Enquanto ele estiver ali, ele tem estrutura, ele vai reagir com os outros componentes, ele vai fazer parte do universo, dentro dessa cadeia que nós conhecemos. Então, o quinto princípio da doutrina espírita é a evolução espiritual. Então nós acreditamos na evolução, mas não da matéria, a evolução do espírito. Então o que evolui não é a matéria. Então como é que funciona a tal mutação aleatória? Tem mutação, mas não é aleatória. Como é que a mutação acontece? O princípio espiritual presente naquela espécie domina todo o conhecimento que ele tem naquele momento e ele faz um salto evolucionário. E esse salto evolucionário faz com que se expressem novos genes, novas informações, e aí a evolução vai se fazendo em níveis de complexidade cada vez maiores. Então, as vacas boas vão para o céu? Primeiro, não tem vaca boa nem vaca má. Vamos pensar, olha só, gente. Por que um leão mata?
Mata quando tem fome? Mata para defender o teu território? Mata para defender as crias? Por que mais o leão mata? Não tem. Então, você pode prever o comportamento do leão? Então vamos imaginar, você está no zoológico passeando com a sua família, tá? E aí o tratador esquece a jaula do leão aberta. O leão escapa e come sua sogra. É um leão bom ou um leão mau? É um bom ou um mau leão? Bom, o leão vai comer outro membro da família. Por favor, seu leão, não me coma, eu sou pai de família, tenho 3 filhos. Então, exatamente. Então não existe leão bom e não existe leão mau. Por que que não tem? Porque leões não têm escolha. Para você usar a designação de bom e mau, é necessário o quê? Que você tenha uma escolha, que você faça uma decisão. Então não existe leão bom, não existe leão mau, como não existe vaca boa e vaca má. Vacas são vacas, leões são leões, mas seres humanos sim têm opções. Então no momento em que você tem opções, você começa a ter os chamados dilemas morais, etc. E você passa a ter uma vida espiritual. Olha o nome. A vida espiritual depende do conteúdo mental. Como a vaca não tem, se você tirar a matéria dela, o cérebro e toda a estrutura, sobra o quê? Sobra informação que se agrega ao todo e dá origem a novas informações. Deu para entender, gente? Então a vaca que estava lá, vamos usar Ivone Pereira. Agora eu não me lembro se é Devassando o Invisível ou se é Estudando a Mediunidade, não me lembro. Tem lá um momento em que Dona Ivone está no mundo espiritual com os mentores e eles vão a uma casa que está sofrendo um processo perturbativo. Lá eles se concentram e no lugar da casa aparece um sítio, uma casinha pobre e uma pessoa que está lá, um senhor. E eles, aquele espírito é que está perturbando a família. E eles estão lá para recolhê-lo para tratamento. E eles vão conversar com o homem: vamos, o senhor tem que sair daqui, está aqui. E ele resiste. Eu não posso largar meu sítio, minhas vacas, minhas galinhas, meus bichos. E tem lá um sítio completo com todos os animais. E aí ele está tentando convencer o senhor a sair dali, quando um outro companheiro, que era do grupo, Dona Ivone sabia, chega: olha, gostei desse sítio, gostei muito, quer vender? Aí o outro vira e fala: olha, é sua chance, você vende o sítio e aí você vai para o tratamento espiritual, beleza. Aí o homem não topou, aí ele tirou o dinheiro, deu para o homem e o homem foi levado. Aí Dona Ivone ficou assim: mas Charles, isso foi uma fraude, esse dinheiro é falso. Sim, minha filha, mas a vaca é falsa, o sítio é falso, é falso. Começaram a entender? Então haviam vacas e cachorros e gatos, galinhas? Não. Então lá é o mundo do quê? Isso. Mas para ter um mundo mental, você precisa ter uma mente. Uma mente o quê? Independente. Gatos, cachorros, galinhas têm mente independente? Logo, também não tem o mundo espiritual das vacas. Então nós estamos afirmando alguma coisa? Não. Tem lógica o que nós falamos? Dá para a gente acompanhar dentro da física, da química, da biologia? Então lembre-se que o espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Para que nós possamos trabalhar realmente as consequências ético-morais, a gente precisa de quê? Bases sólidas. Porque na dúvida a gente acaba fazendo errado. Então, não basta acreditar na imortalidade da alma, não basta acreditar na comunicabilidade dos espíritos, não basta acreditar na reencarnação. É necessário saber por quê e depois viver como se isso fosse verdade. Então, nós somos criacionistas ou evolucionistas? Nós somos espíritos. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.